Eu queria, então, começar o bate-papo aqui, o nosso Dr. Milton Medeiros, que ele falasse um pouquinho o que é neuromodulação não invasiva. Então, eu queria que você prestasse atenção, que a partir daí nós vamos bater um papinho que você vai entender o que é neuromodulação não invasiva. E para que você que nunca não conhece, da outra vez que nós tivemos aqui, e ele esteve aqui no programa, eu vou repetir para você. O Dr. Milton, ele é neurologista aqui em Arapongas, tá? Ele tem trabalhado aqui há muitos anos, mas além de neurologista aqui, ele é um cientista. Ele presta serviço a alguns laboratórios, principalmente para que ele faz acontecer na neurologia, em que um grupo de neurologistas do mundo, tá? E, os estudos que são feitos, tá? E a partir deles que vão designados alguns tratamentos. Então, o Dr. Milton, nós temos o privilégio dele estar aqui em Arapongas, ser nosso, da nossa casa, tá? Fazer parte de decisões em tratamento da neurologia. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, o que ele está trazendo, o que é a tendência mundial, que é a neuromodulação não invasiva. Bom, então, boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Enéas. É um prazer enorme estar de volta aqui, sempre conversando com o Enéas, que se preocupa em trazer essas novidades. Aqui é um meio que a gente tem para divulgar essas novidades, e isso é muito importante. Em relação à neuromodulação não invasiva, nós precisamos começar a falar sobre isso para que as pessoas comecem a ter uma noção do que se trata. Por ser um procedimento bastante novo, mesmo os médicos têm pouco conhecimento a respeito, né? Mesmo os neurologistas ainda têm pouco conhecimento a respeito, porque é um procedimento que está chegando no Brasil. Apesar de já ser bastante utilizado na Europa e nos Estados Unidos, lembrando que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tem um departamento inteiro que trata só de neuromodulação não invasiva, e na Europa é um procedimento muito utilizado para tratar diversas patologias. E aqui no Brasil ainda não se tinha trabalhos, não se tinha conhecimento a respeito. Então, coube a um precursor, um indivíduo de muito nome, chamado Philippe Fregni, que é um professor da Universidade de Harvard, que felizmente é brasileiro. E o professor Fregner ele começou a introduzir para alguns neurologistas brasileiros a respeito do método e, posteriormente, um grupo de neurologistas acabou fazendo estágios fora, estudos fora, né? Então, conhecendo a Universidade de Göttingen, por exemplo, que é uma das principais do mundo na Alemanha para conhecer neuromodulação, mas em Harvard, a Universidade de Roma, onde eu tive a oportunidade de estagiar por um período. E, enfim, um grupo de neurologistas espalhados pelo Brasil tem feito, então, estudos independentes com esse procedimento. É um procedimento extremamente interessante pelo fato de que é completamente indolor e também praticamente isento de efeitos colaterais, tá? E com resultados muito bons. E, além disso, o custo desse procedimento em relação ao benefício é um custo baixo. Então, nós temos trabalhado com isso. Os detalhes da neuromodulação, nós temos basicamente dois tipos. A gente tem a estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua. A neuromodulação ela consiste em mudar um padrão de excitação cerebral. Atualmente, com o desenvolvimento dos métodos de neuroimagem, em que a gente pode observar o funcionamento cerebral em tempo real, na evolução das patologias, a gente sabe exatamente, por exemplo, que o indivíduo que tem depressão, ele tem uma disfunção de córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, por exemplo. Então, a neuromodulação, nesse caso, atua como? Através da introdução de uma corrente elétrica de baixa intensidade, faz haver um aumento da atividade dessa área, esse córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo. E dessa forma, o indivíduo começa a ter uma melhora, precisando menos de remédio e, em alguns casos, talvez até não precisando de remédio. É um procedimento que dura meia hora,
é feito em sessões, aí depende do protocolo, varia de 7 a 10 sessões, e posteriormente é feito um por semana e vai se espaçando de acordo com o protocolo que se escolhe para tratar determinada patologia. Que interessante, né? Ver que é indolor, é uma coisa interessante porque uma das coisas que a gente vê na depressão, né, a própria fibromialgia, nós estávamos conversando sobre o zumbido, quem não está tendo zumbido no ouvido hoje, com essa correria toda que nós estamos tendo, quanto à influência que nós estamos tendo, a hipertensão, a questão alimentar. Mas a depressão é o mal do século, realmente, né? Em grau maior, grau menor. Quantas pessoas estão usando antidepressivo, dependendo do antidepressivo, que não consegue abandonar esse antidepressivo. Tá? E com isso veio um tratamento coadjuvante, quem sabe substituindo totalmente esse antidepressivo, como você disse. Né? O principal é que não tem dor, né? É indolor esse tratamento. E esse tratamento, me diga uma coisa, doutor Milton, o tratamento você disse que são por sessões, depois você vai espaçando conforme a evolução ou a melhora, né, do paciente. Sobre não só a depressão, me conta sobre quais são as melhoras, quais são os tratamentos que têm sido feitos, que têm atingido um bom benefício para o paciente sendo aplicado nessa neuromodulação. Bom, são diversas patologias que melhoram com a neuromodulação. Até recentemente, nós tínhamos a neuromodulação utilizada para o tratamento das patologias através de um procedimento invasivo. Então, era necessário colocar, por exemplo, marca-passo em núcleos da base, que é uma área profunda do cérebro, para melhorar um sintoma parkinsoniano. Colocava-se marca-passos, às vezes, na medula espinhal para tratamento de dor crônica. Isso é um procedimento de neuromodulação também, e que realmente são efetivos, porém com muitos riscos. A neuromodulação não invasiva, ela tem surgido para produzir uma melhora nesses sintomas, nessas patologias, mas sem o risco da invasão. Se nós pegarmos um livro de neuromodulação, um livro-texto de neuromodulação, a gente vai observar que esse método não invasivo é utilizado em praticamente, eu diria que na maioria das patologias neurológicas. A gente tem protocolo para tratar Parkinson, para tratar distonia, discinesia, enxaqueca, dor radicular, enfim. Tá? Sempre lembrando que isso é um procedimento experimental, é um procedimento que eu, por exemplo, utilizo, eu já tenho mais de 50 pacientes utilizando, mas isso é feito sob rígidos critérios éticos, com a permissão de uma comissão de ética, com um termo de consentimento informado assinado pelo paciente, e é um procedimento ainda experimental e que eu acredito que seja validado muito em breve. O Conselho Federal de Medicina lançou o primeiro parecer há alguns meses, ditando um parecer positivo a respeito do método, e muito em breve deve haver uma liberação para que todos os médicos, principalmente os neurologistas, utilizem para o tratamento. E, na maioria das vezes, os estudos que a gente tem, na maioria das vezes, mostra a neuromodulação como um procedimento coadjuvante. Ele é coadjuvante. Então, o trabalho, por exemplo, do Dr. André Brunoni, que é um professor da USP, que defendeu sua tese de doutorado recentemente e publicou os resultados numa das melhores revistas do mundo, ele fez uma comparação de pacientes utilizando antidepressivo mais neuromodulação e só neuromodulação. E ele obteve, com o acompanhamento, uma melhora significativamente maior nos pacientes que faziam associação neuromodulação mais antidepressivo. Por ser um procedimento ainda novo, ainda sendo estudado, a tendência é evoluir na determinação dos protocolos, o número de vezes que se faz, as sessões, a distância entre uma sessão e outra, enfim. Mas o grande resultado que a gente tem obtido até agora é em fibromialgia. Realmente, a fibromialgia responde muito bem à neuromodulação, porque a fibromialgia é um processo de memória de dor. Na verdade, principalmente as mulheres. A fibromialgia, para quem não sabe, é uma dor generalizada
que não tem uma causa orgânica aparente específica, acomete mais mulheres, e essa dor tem uma forte relação com o estado emocional. Quanto mais ansioso, quanto mais depressivo, quanto mais estressado, mais dor se tem. E ao longo de décadas e décadas se estuda essa patologia e não se acha um mecanismo periférico para a dor, um mecanismo local, do músculo, do tendão, enfim. O problema, então, é cerebral. Então, com o advento dessas neuroimagens mais sofisticadas, se observou que, na verdade, o indivíduo desenvolve uma memória de dor. Então, tem o evento precipitante da dor, essa dor persiste por um tempo, o cérebro começa a ativar uma determinada via neuronal. Essa via neuronal ela é ativada de forma repetitiva, ela fica reverberando, e essa atividade neuronal ela hiperativa a área da dor. Então, mesmo que não haja mais um motivo periférico para a dor, o indivíduo mantém a memória para a dor. Isso funciona, por exemplo, em neuralgia pós-herpética, né, que o indivíduo tem as manchinhas na pele, umas bolhas, depois uma dor importante no trajeto da raiz do nervo. Tudo se acaba, as lesões vão embora, o tempo para o nervo ficar íntegro já se passou, mas a dor persiste. Então, a dor persiste não por causa de um processo local, mas por causa de uma ativação de memória de dor. E aí que entra a neuromodulação. A neuromodulação, ela promove, através da infusão de correntes elétricas de baixa intensidade, uma desativação dessa área, ou então uma ativação de áreas de analgesia. Então, para com aquela reverberação da área de dor e começa a predominar uma área de analgesia e o indivíduo melhora. Então, em fibromialgia, eu tenho algumas pacientes aí que estão indo muito bem. Eu tenho algumas que, apesar de fugir um pouquinho do protocolo, eu já tenho reduzido o remédio. Eu tenho uma paciente que é minha paciente há mais de 14 anos e que chegou um momento em que eu disse para ela, olha, com esse tanto de dor você vai ter que ficar, não dá para melhorar mais que isso. Então, tomava o remédio, fazia atividade física, mas ficou uma dor residual. Com a neuromodulação, ela foi uma das primeiras pacientes minhas a entrar no protocolo, ela, em pouco tempo, chegou numa escala visual analógica, que é uma quantificação de dor, ela chegou a 0. Então, de 10, que é uma dor intensa, em menos de 10 sessões ela já estava em 0. Hoje a gente faz uma sessão a cada 15 dias e ela tem passado muito bem com redução progressiva do remédio.